10 horas 11 minutos. Estamos de volta aqui na CBN Londrina e recebemos no estúdio o secretário de Trabalho, Emprego e Renda Municipal, Gustavo Santos. Secretário, seja bem-vindo à CBN. Muito obrigado, né? Eu disse que hoje eu zerei na vida, porque eu estou dando entrevista ao vivo na CBN aqui no estúdio. Tá Então, vendo, secretário? Zerei na vida. E agora a gente precisa falar de boas notícias. A gente tem os dados do CAGED, né? Dados aí de que Londrina fechou 2023 com um saldo positivo de quase 7 mil vagas de emprego. No acumulado do ano, a cidade registrou 101 mil admissões e 94 mil desligamentos. E a gente vê constantemente, até acompanhando os boletins diários da Secretaria do Trabalho, que o município continua ofertando vagas e muitas vezes não é possível preenchê-las. Então, como é que a gente primeiro analisa esses dados do CAGED? 2023 foi um ano bom? Foi um ano excelente. Pouca gente se atentou a esse dado que você acabou de passar. Nós tivemos mais de 100 mil postos de trabalho formais preenchidos. Uhum. Se nós formos analisar o ano de 2022, foram cerca de 90 mil. Então, Aumentou. houve um crescimento de mais de 10 mil postos de trabalho preenchidos de maneira formal. Carteira assinada. Carteira assinada. Então, isso representa o quê? Representa que o setor de emprego na cidade teve uma expansão significativa. Nós não podemos só ver em que pese ele ter sido muito positivo, são quase 7 mil de número positivo no CAGED, mas a gente não pode ficar preso a esse número. Nós temos que entender, por exemplo, que este saldo é um saldo que se refere a admissões versus desligamentos ou demissões. E nós vemos aí um crescimento no número de MEIs, por exemplo, de CNPJs, que partiu de 47 mil no início do ano passado para 52 mil para o final do ano de 2023. Isso significa que aquele discurso de que as pessoas estão empreendendo por necessidade não é real. As pessoas estão se desligando das empresas para empreender. Porque, óbvio, se nós tivermos um saldo de 7 mil positivo, com 101 mil empregos formais ali com carteirinha assinada, e houve um crescimento de cerca de 5 mil novos MEIs no ano, é porque não foi por necessidade, foi porque as pessoas querem empreender e entendem que o empreendedorismo é uma saída, né, para que as pessoas possam crescer efetivamente. Isso também é um dado positivo. Um dado extremamente positivo. Porque quando você cresce, por exemplo, na pandemia, onde os empregos caíram, aí você pode falar que as pessoas estão empreendendo por necessidade. Eu perdi o emprego, vou vender coxinha, bolo, salgado, enfim. Mas nesse momento, não. A gente está vindo de 2 anos de positivo. Quase 7 mil no ano de 2021 e 7 mil no ano de 2022. E ainda assim a gente saiu lá de 2021 de 42 mil mês para 52 mil mês hoje. Então as pessoas estão empreendendo porque estão entendendo que esse é um caminho bacana de ter renda e de crescer, né? Então, todos esses números precisam ser analisados. A gente precisa entender que o setor da construção civil cresceu, que o setor da indústria em Londrina cresceu. Olha, isso é um dado extremamente positivo. Que o setor do comércio cresceu e que o setor de serviços, até por abranger um número maior, né, vamos dizer assim, de possibilidades, isso a gente imagina que todos os setores, o setor da agropecuária a gente não pode falar muito porque depende muito de como o Ministério do Trabalho ele classifica, porque né, alguns esses casos, empregos. igual construção civil e alguns do agro acabam entrando como prestadores de serviços. Isso, no setor de serviços. Então, se a propriedade rural precisa de um agrônomo, ele não vai contratar um agrônomo CLT para ter dentro da propriedade, já que as plantações são sazonais. Então, ele contrata esse agrônomo e esse agrônomo entra lá no setor de serviços, no número do CAGED, assim como o veterinário, né? As próprias pessoas, quando você contrata uma máquina,
a pessoa que conduz essa máquina também entra no setor de prestação de serviço. Então, eu acredito muito que todos esses números, Cláudia, eles representam uma maturidade da cidade. Óbvio, nós estamos falando do ecossistema da empregabilidade, mas ele representa uma maturidade. E aí vamos passar para o segundo número que você disse. Nós iniciamos a semana com cerca de 450 oportunidades de emprego. Vai preencher? Não vai. E qual que é a dificuldade? Porque a gente fala muito em qualificação profissional, que as empresas acabam ofertando a vaga, não preenchem, têm dificuldades. Mas qual é o real problema, sabe secretário? que quando eu assumi a secretaria e a gente reuniu a equipe, a gente falou muito de qualificação. Né? Olha, precisamos qualificar, precisamos qualificar, precisamos qualificar. E hoje eu chego à conclusão de que, sim, precisa qualificar. Quanto mais qualificado eu estou, mais chances de ter um emprego eu tenho, um trabalho eu tenho. Mas o grande problema está no perfil das pessoas. O perfil do candidato, ele tem que casar com o perfil da empresa. Da vaga. Né? Então, vamos falar do setor supermercadista. Será que as pessoas estão dispostas a trabalhar até 10 horas da noite? Domingo, feriado. Né? Será que elas estão dispostas? O Sincoval fez um grande feirão do setor supermercadista, ofertando mais de 500 oportunidades nesse setor. Estavam lá todas as empresas desse setor. E olha, para decepção total nossa, a Secretaria do Trabalho participou em parceria com eles, para decepção total nossa, 15 pessoas procuraram um número o feirão. Muito pequeno. Então, por quê? Porque a pessoa já vai sabendo que vai ter que trabalhar sábado, domingo, tem supermercado que trabalha até meia-noite, tem atacados aí que trabalham, pode ter o feriado que for, eles estão abertos, e as pessoas não estão dispostas a isso. Aliás, eu acho que nós vivemos uma crise de geração, né? Hoje, essa geração, ela não quer mais ser entrevistada para um trabalho. Ela quer chegar lá e entrevistar. Ela chega e diz assim, olha, eu posso trabalhar só de segunda a sexta, eu posso trabalhar só até determinada hora, e eu preciso ganhar tanto mais ou menos. Então, assim, eu acho que a crise que existe é uma crise de perfil, né? E uma crise cultural. Essa questão dessa moçada que acha que vai fazer a vida na internet. Né? Vou fazer sucesso no YouTube. Eu estava vindo para cá, Cláudia, se você me permite. Eu estava até fazendo uma analogia com a nossa geração e a geração que veio depois da minha. Eu estou com quase 60, mas a geração que veio da minha, dos meus filhos, por exemplo, que sonhavam em ser jogador de futebol. Mas os pais diziam assim, olha, você quer ser jogador de futebol? Você pode ser, mas você tem que estudar. Porque se não der certo, você estudou. Hoje, me parece que essa geração não vê a possibilidade de não dar certo na internet. E aí não tem perfil para estar atendendo a necessidade do mercado. Eu tenho tido eu tenho perdido algumas noites assim pensando nisso. Bom, nós estamos conversando com o secretário de Trabalho, Emprego e Renda, Gustavo Santos. Secretário, até porque a gente tem pouco tempo aqui, mas senão a gente falaria sobre isso mais tempo. Mas a gente tem a questão dos inspetores das escolas municipais. A gente teve 7 mil pessoas interessadas nessa vaga. É claro que agora sai da Secretaria do Trabalho, né? Porque tem que começar a seleção por parte da empresa que vai fazer o serviço. E essas pessoas, porque não eram 7 mil vagas, né? Pouco mais de 200. E agora? Vocês acabam fazendo um trabalho com essas pessoas que se interessaram por essa vaga? Foi muito bom você ter tocado nesse assunto, porque até para que as pessoas, grande parte delas, ouve a CBN, entendam que, a partir deste momento, a responsabilidade do processo de seleção e de contratação é da empresa que venceu o certame. Então, é ela quem deve ser procurada por esses candidatos para que façam o processo seletivo. E nós, então, sabemos que neste mercado, porque muitas pessoas que se candidataram não são necessariamente pessoas que estão sem trabalho, mas pessoas que querem mudar de ramo também, que querem ter um up no seu salário, enfim, ou simplesmente querem trabalhar no outro período, nessa área.
e em outro período, mas nós então vamos aproveitar, né, toda essa gama de pessoas para fazer um trabalho ativo com elas. Então nós vamos ver lá, a pessoa tem experiência em determinado setor, nós vamos procurar aquilo que nós temos dentro da nossa secretaria e ofertar para ele outras oportunidades. E a gente consegue ser muito mais assertivo. Em que pese a secretaria nesses últimos... Já passou por uma seleção, né? Já passou por uma pré-seleção, né? Pré-seleção. Em que pese a secretaria nesses últimos anos tenha triplicado o número de atendimentos, porque nós começamos a atender também, não só pelo site e não só de maneira física, mas nós começamos a atender pelo WhatsApp também. Então a gente atende 3 vezes mais o número que atendia há 2 anos atrás. E agora, tendo esses dados, né, dessas pessoas que estão à procura de um trabalho, nós sabemos já, porque nós temos o currículo, nós já sabemos o que ela pretende. Claro. Agora nós vamos fazer um trabalho ativo sobre elas, ofertando aquilo que a secretaria tem enquanto oportunidade de trabalho. Vamos fazer um serviço aqui, então, secretário, antes de agradecer sua presença, por favor, para os ouvintes que precisam da ajuda, do trabalho da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, o que eles podem fazer, o que eles devem fazer? Entra no site, vai pessoalmente? Então, são várias opções. Olha só, nós temos no site da Prefeitura, tem a aba da Secretaria do Trabalho. Aliás, a Secretaria do Trabalho é a secretaria mais procurada, ou seja, é a página mais vista da Prefeitura Municipal de Londrina. 1 milhão de acessos desde que ela foi criada, mais de 1 milhão de acessos. Então, é só entrar na página da Secretaria do Trabalho. Fácil, né, secretário? Não precisa sair de casa. Muito fácil. Entra na página da Secretaria do Trabalho. Então, se você precisa ali procurar o emprego, nós já temos a listagem. Você pode fazer, inclusive, se candidatar diretamente pelo site. Okay. Ali tem a opção de você clicar na agenda de WhatsApp. Então, você é atendido por WhatsApp da mesma maneira que é atendido presencialmente. E agendar a sua presença física na Secretaria do Trabalho. Tem alguma dúvida, tem alguma situação que precisa estar fisicamente presente, pode agendar ali também. Então, nós temos 4 opções aí para que o trabalhador possa buscar a sua oportunidade. E nós temos feito isso com muito carinho, sabe, Cláudia? Porque quando a pessoa procura a Secretaria do Trabalho... Porque ela precisa. É porque ela de fato precisa. Ela já bateu em muitas portas. Sim. Então, a secretaria atende essas pessoas com muito carinho, com muita dedicação, buscando para ela uma solução, porque a gente entende que chegar em casa e não ter a resposta é uma situação muito complicada. Então, nós temos isso conosco, a nossa equipe tem isso. Essa é uma orientação do próprio prefeito e eu tenho certeza absoluta que a gente tem cumprido, se não... os 100%, que isso é impossível, mas nós temos cumprido com muita vontade o nosso trabalho. Secretário, mais uma vez, muito obrigada por ter vindo à CBN. O senhor disse no começo que é uma honra estar aqui, é uma honra também recebê-lo. Venha sempre, né, para trazer notícias aí tão importantes que é a gente falar do desenvolvimento de Londrina, do mercado de trabalho, da oferta e também da procura de emprego. Obrigada. Eu que agradeço, e só para justificar por que é uma honra estar aqui, porque a CBN... vocês trabalham em favor da cidade. Quando tem que criticar, quando tem que falar alguma coisa, fala, mas não fica sentado nesse assunto. Vocês ajudam a cidade, vocês fazem com que a cidade cresça e buscam através daquilo que vocês têm de melhor, que é a comunicação, que é chegar na casa do ouvinte, vocês buscam melhorar a situação, a condição das pessoas e que a cidade seja ainda melhor. Nosso dever, em nome da equipe, eu agradeço, secretário, mais uma vez. Obrigado.